Vídeo sobre Revolução Francesa. Se preparem, né, que o tema é longo, tem muita coisa para a gente falar, né? Talvez eu quebre este vídeo em dois, mas vamos começar. Revolução Francesa foi um processo revolucionário que acontece na França entre 1789 e 1799. A eclosão da Revolução Francesa se relaciona com a crise do antigo regime e com as condições de vida dos franceses ali do final do século XVIII. Lembrem-se, a França nesse momento vivia o tal do antigo regime. O antigo regime era caracterizado pelo absolutismo político, pelo mercantilismo em termos econômicos e por uma sociedade extremamente desigual, a sociedade estamental ou sociedade de ordens, em que o primeiro e o segundo estado, o clero, né, o primeiro estado e o segundo estado, a nobreza, viviam em privilégio, enquanto o terceiro estado, que reunia todo o resto da sociedade, burguesia, camponeses, vagabundos, sans-culottes, que eram os trabalhadores pagos de Paris, e todos os outros desclassificados, eram o terceiro estado, pagavam altos impostos para sustentar o primeiro e o segundo estado. A França, às vésperas da Revolução, às vésperas de 1789, era um estado populoso, milhões de habitantes, é o estado mais populoso de toda a Europa, que tinha passado por crises agrárias muito intensas. Mais de 80% da população francesa vivia no campo. E crises agrárias, o que isso quer dizer? Quebras na produção, secas e chuvas que não permitem a produtividade agrícola ser satisfatória, afetam uma grande parte da população e fazem com que ela sofra muito de fome e de miséria. E esses fatores se aliaram à bancarrota do Estado francês. O que eu quero dizer? O governo da França estava devendo muito, não conseguia pagar suas contas. Por quais motivos? Principalmente porque o rei francês da época, Luís XVI, tinha enfiado a França em uma série de guerras, de conflitos militares que lhes custaram muito dinheiro, né? Esse é o fator principal. Um fator menor é o gasto excessivo do luxo na corte francesa, né? Que a representação maior disso seria o Palácio de Versalhes, de onde o rei despachava, né? Mas toda essa situação que a França vivia, desigualdade social, Estado à beira da bancarrota, crise agrícola, toda essa situação não teria dado uma revolução se não houvesse a presença de mais um elemento, os ideais iluministas do século XVIII. Lembrem-se, o iluminismo lutava contra o antigo regime, contra o absolutismo, contra o mercantilismo, contra o poder da tradição da Igreja Católica, contra a sociedade estamental. Então, a presença dos ideais iluministas unidos aos problemas que a França vivia na época levou a uma situação revolucionária. A situação revolucionária se inicia em 1789 em meio a uma assembleia que o rei havia convocado para tentar resolver a situação do país, a chamada Assembleia dos Estados Gerais. A burguesia reunida nos Estados Gerais força o rei a transformar esta Assembleia de Estados Gerais numa Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a França teria uma Constituição, o rei teria que assinar esta carta de leis, aceitando se submeter a uma Assembleia. Modelo parecido com o que acontece na Inglaterra um século antes, se vocês se lembram, né? Que o parlamento obriga o rei a assinar o Bill of Rights, né? O conjunto de leis inglesas se submetendo ao parlamento britânico. Voltando à França, então isso faz com que de 1789 a 1792 a França viva um período de monarquia constitucional. O rei está bastante insatisfeito de ter que dividir seu poder com os revolucionários, mas não tenta dissuadi-los ou não tenta enfrentá-los de frente, ok? E nesse momento, nessa fase de 1789 a 1792, se formam dois grupos dentro da Assembleia Constituinte, né, a Assembleia Nacional Francesa. De um lado, sentados à direita, os girondinos. Girondinos eram um grupo que era formado pela alta burguesia e por alguns nobres que aderiram ali aos ideais revolucionários. Os girondinos queriam que a revolução parasse onde estava,
acreditavam que as conquistas que obtiveram, ou seja, o rei assinar uma constituição e dar maior liberdade de comércio, eram suficientes, né? Para os girondinos estava tudo ótimo. O outro grupo, sentado à esquerda, eram os jacobinos. Os jacobinos, formados pela pequena burguesia, ou seja, os pequenos comerciantes de Paris, e os sans-culottes, que eu já referi, os trabalhadores urbanos, estavam insatisfeitos. Para eles, a revolução não tinha chegado ao fim, pois as conquistas eram muito pequenas. Acreditavam que os ideais da Revolução Francesa ainda deveriam se fazer. Só para fechar esse vídeo, ideais da Revolução Francesa são os 3 lemas da Revolução representados pela bandeira francesa: igualdade, todos os homens nascem iguais com os mesmos direitos; liberdade, todos os homens são livres para fazer seu caminho no mundo, não dependendo de sua origem social; e fraternidade, ou seja, todos os homens são irmãos entre si e devem se ajudar. Por isso, a Revolução Francesa vai ser levada para fora da França, com uma série de guerras contra as nações que ainda mantinham o absolutismo no continente europeu. Os resultados dessas guerras e como os revolucionários vão ter que enfrentá-las, eu falo no próximo vídeo. Até lá, pessoal!